Irmãos amados, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com você, meu irmão. Eu gostaria de dar um bom dia especial para a Igreja Presbiteriana de Águas Belas. Hoje é dia 12 de abril de 2020 e como ainda estamos em quarentena, sem poder irmos ao templo adorar ao nosso Deus, nós estamos nos reunindo aqui nas lives, no Facebook, e é motivo, irmãos, de alegria nesse domingo da ressurreição nós podermos nos reunir nesse veículo de comunicação como povo do Senhor, como família do Senhor, para bendizer o nome daquele que morreu, mas que ressuscitou. Eu gostaria de compartilhar com os amados irmãos uma frase que eu recebi hoje pela manhã, falando exatamente sobre os dias que estamos vivenciando, o dia da Páscoa. Diz assim: a manjedoura, a cruz e o túmulo estão vazios, mas o trono não. A manjedoura, a cruz e o túmulo estão vazios, mas o trono não está. Bendito seja o nome do nosso Deus. Gostaria de, nesse momento, iniciarmos orando ao nosso Deus. Convido você que está em casa para baixar sua cabeça, fechar seus olhos, mas abrir o seu coração diante de Deus nesse momento, meus irmãos. Vamos orar? Pai querido, Pai bondoso, na manhã deste domingo, Senhor, em que estamos vivendo a semana da Páscoa, nós nos alegramos, Pai, porque, na verdade, Senhor, a manjedoura, a cruz e o túmulo estão vazios, mas o trono está ocupado pelo Senhor Jesus, à direita de Deus Pai. E Ele está governando a história da humanidade. Nós te adoramos, ó Senhor Jesus, porque na Tua ressurreição o Senhor nos comprou como povo do Senhor, como família do Senhor. E hoje nós podemos, logo bem cedo, buscarmos a Tua presença, a fim de cultuar a Ti, ó Deus, a fim de cultuar a Santíssima Trindade. Portanto, Senhor, venha sobre a minha vida, sobre a vida dos meus irmãos que estão nas suas respectivas residências, e que, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, nós possamos ser tomados, Pai, pela Tua santa presença, meu Deus. É em nome do Senhor Jesus Cristo que nós oramos. Amém. Bendito seja o nome do nosso Deus. Queridos, vamos nesse momento louvar ao nosso Deus o hino de número 274 do nosso inário, hino que tem por título Morto e Ressurreto. O nosso Senhor Jesus, ele foi morto, mas ressuscitou e vivo está. Bendito seja o nome dele. Hino de número 274. Mas com poder real ressuscitou, da sepultura saiu, com
sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu, ressurgiu vencendo a morte e seu poder. Agora todos vida concedeu, ressurgiu, ressurgiu, aleluia, ressurgiu. Amados irmãos, se nós lembrarmos de diversos líderes religiosos e nós buscarmos visitar o túmulo aí de Chico Xavier e diversos outros religiosos, nós iremos perceber que eles estão lá no túmulo. Mas quando nós nos lembramos do Senhor Jesus Cristo, nós somos marcados pela verdade de que o nosso Senhor Jesus Cristo não está preso, mas ele ressuscitou. Seja o nome do nosso Deus. Eu gostaria de, nesse momento, convidar você para abrir sua Bíblia no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 53. Nós fizemos a leitura desse texto no culto de doutrina, na nossa sexta-feira, mas nós iremos ler hoje pela manhã novamente, para que a gente possa lembrar da viva esperança de que o Senhor Jesus Cristo está vivo. Abra sua Bíblia, portanto, em Isaías capítulo 53, e nós iremos fazer a leitura destes versos. Mas dessa vez eu gostaria de convidá-lo para lermos também o verso de número 13, 14 e 15 do capítulo 52. Tá certo? Portanto, abra sua Bíblia em Isaías capítulo 53, e eu acredito que na mesma página dá para nós lermos o verso 13, 14 e 15 do capítulo 52. Vamos ler a palavra do nosso Deus? Diz assim o profeta Isaías a respeito do Senhor Jesus Cristo: Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado e será muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de outro qualquer, a sua aparência mais do que a dos outros dos homens, dos filhos dos homens. Assim causará admiração às nações, e os homens fecharão a sua boca por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência pura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores
e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens esconderam o rosto, era desprezado e dele não fizemos. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Aleluia. Todos nós andávamos desgarrados, como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo o opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor ou-lhe moê-lo, fazendo-lhe enfermar, quando der ele sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porque derramou a alma forte, foi contado com os transgressores, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Bendito seja o nome do nosso Deus. Eu gostaria de convidar você para olhar o verso de número 11, que diz que ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Irmãos, fruto do penoso trabalho do nosso Senhor Jesus Cristo na cruz sou eu. Fruto do penoso trabalho de Cristo na cruz é você. E ele diz que verá esse fruto e ficará satisfeito. Irmãos, a igreja que foi comprada na cruz do Calvário, ela é valiosa, meus irmãos. Nós somos importantes para Deus. Nós somos amados por Deus. E ele provou o seu amor por nós pelo fato de ter Cristo morrido por nós. Que essa verdade possa ser uma realidade na manhã de hoje na sua vida. Vamos, nesse momento, orar ao nosso Deus, pedindo a Ele perdão pelos nossos pecados e cantar alguns louvores. Voltou à internet, graças a Deus. Vamos, nesse momento, louvar e bendizer ao nosso Deus, orando, pedindo perdão pelos nossos pecados e depois louvando a Ele. Senhor Deus, perdoa, Pai, os nossos pecados nesta manhã, Senhor. Tem misericórdia de nós, Pai. Visita, Senhor, cada irmão da nossa igreja, cada amigo, cada amiga que entrou aqui na nossa live, Pai, no nosso culto, Senhor, de escola dominical, Pai. Fica conosco, Deus, nesta manhã, Senhor. E aceita, pois, os nossos louvores, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos louvar ao nosso Deus
com um cântico do projeto Sola, chamado Isaías 53, o texto que nós acabamos de ler, irmãos. Nós somos chamados para cantar aquilo que é bíblico. Vamos, nesse momento, louvar ao nosso Deus com esse cântico, Isaías 53. Se você não conhece, preste bem atenção na letra. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade para nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejar, mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado sem dizer uma só palavra. Se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga pra nos dar sua doce graça e nos fazer viver. La la la, la la la, la la la, la la la, la la la. Louvado seja o nome do nosso Deus, irmãos. Queridos, nós realmente paramos para imaginar que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele abriu mão da presença do Pai, da glória celestial, para vir a esse mundo, para pagar o meu e o seu pecado. Ele abriu mão da presença do Pai
para que nós pudéssemos um dia viver eternamente na presença do Pai. Isso é lindo demais, irmãos. O amor que o mundo jamais conheceu, nós, em Cristo Jesus, conhecemos. Nesse momento, nós iremos passar um outro cântico chamado Quebrantado. E esse vai ser o momento da devolução dos nossos dízimos e das nossas ofertas, irmãos. Nós entendemos que esse é um princípio bíblico e nós somos chamados para assim fazê-lo, assim estarmos arcando com as nossas responsabilidades, né, de trazer o dízimo e trazermos as nossas ofertas. E é um privilégio também, irmãos, podermos reconhecer que tudo que temos, tudo que tem chegado às nossas mãos, vem diretamente do Pai das Luzes, vem diretamente de Deus. Então, nesse momento, você tem a conta bancária da nossa igreja, esteja fazendo aí o seu depósito, tá certo? Do seu dízimo, da sua oferta, e assim cumprindo a vontade de Deus para as nossas vidas. O cântico que nós iremos louvar agora chama-se Quebrantado. Se eu sofrer, participar da sua obra, vou cantar. Meu Salvador, o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Graça recebi por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz, aleluia, eu fui reconciliado. Oh, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz
chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Quebrado quebrantado por seu amor. Senhor Jesus, presente em nosso meio, queridos. Amém, meus irmãos, que nós possamos verdadeiramente estarmos quebrantados na presença de Deus, pois naquela cruz, o Senhor Deus ofereceu por nós o que Ele tinha de melhor, seu Filho, seu único Filho, para nos fazer povo dele. Vamos nesse momento estar orando ao nosso Deus, agradecendo a Ele pelos dízimos e ofertas. Pai, nós queremos em nome do Senhor Jesus te agradecer, Senhor, pela manutenção diária do Senhor sobre as nossas vidas, sobre a nossa família, sobre a igreja do Senhor, Pai. Bendizemos o teu santo nome, ó Deus, que a despeito das dificuldades, Pai, o Senhor tem sido um Deus providente, Pai, sobre a tua igreja, Senhor. Continua abençoando, Pai, cada irmão, cada irmã da nossa igreja, Senhor. Abençoa, Pai, em especial os comerciantes, Senhor, dando, Senhor, a eles sabedoria, paciência, meu Deus, prudência neste momento, Pai, de crise, Senhor, de recessão econômica, Pai. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós buscamos a tua face nesse momento, Pai, para clamar a ti, Deus, que o Senhor envie, Pai, socorro que vem do Senhor, meu Deus, e que, ó Pai, esse coronavírus seja, meu Deus, erradicado, Pai. Usa, Senhor, os cientistas brasileiros, na verdade, Pai, os cientistas de todo o mundo, Pai, que está estudando, Senhor, esse vírus, Pai, e buscando assim, meu Deus, o antídoto, meu Pai, contra ele, Senhor. O Senhor é o Deus de todo conhecimento. Portanto, esteja capacitando, Pai, os cientistas a, meu Deus, perceberem, Pai, como pode ser tratado, Pai, de maneira eficaz esse vírus, meu Deus. Queremos colocar diante do Senhor, ó Deus, cada Pai idoso da nossa igreja, Senhor, pessoas que estão no grupo de risco, Pai. Que eles continuem, meu Deus, de quarentena, cuidando, Senhor, das suas vidas, Pai. E que, meu Deus, na medida do possível, Pai, nós possamos estar sempre, meu Deus, buscando nos guardar, Pai. Preservar, Senhor, aquelas pessoas que estão no grupo de risco, Pai. Mas, meu Deus, nós queremos clamar também em especial neste momento pelos nossos governantes, Pai. Ó Deus, dá sabedoria, Senhor, ao presidente, aos ministros, dá sabedoria, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, dá sabedoria ao nosso governador, Senhor. Ó Pai, toma, Senhor, esse povo nas tuas mãos, Pai, e usa-os, meu Deus, para abençoar a nossa nação, Pai. Descansamos, ó Deus, nas tuas mãos, sabendo que o Senhor trabalha em nosso favor, Pai. É em nome do Senhor Jesus Cristo que nós oramos. Amém e amém. Irmãos amados, vamos abrir nossa Bíblia nesse momento no texto do apóstolo Paulo, de 1 Coríntios, capítulo 15.
Eu vou dar um tempinho aí para você abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15. Esse texto vai falar exatamente da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo vai argumentar aqui com a igreja de Corinto diversos aspectos de que o Senhor Jesus Cristo ressuscitou, né? Diversas provas ele vai usar aqui que Jesus Cristo ressuscitou. 1 Coríntios capítulo 15, do verso de número 1 em diante. Nós vamos tentar trabalhar até o verso de número 19 pela manhã. Tá certo? Enquanto você abre aí sua Bíblia, eu gostaria de convidar os amados irmãos que entram na nossa live, que são de outras igrejas. Irmãos, continuem sustentando a igreja de vocês. Continuem devolvendo o dízimo e a oferta. Existem pastores que estão começando a deixar de investir em alguns campos missionários, em alguns trabalhos evangelísticos, trabalho que era feito manutenção mensal financeira de campos missionários, e igrejas estão precisando cortar, entendeu? As verbas que chegam aos campos missionários, as verbas que são destinadas à diaconia, entendeu? Por quê? Porque não tem chegado na tesouraria das igrejas. Então, nós pedimos, certo, que os irmãos continuem devolvendo os dízimos e as ofertas. Se por acaso você não consegue depositar, entre em contato com alguém da sua igreja que está relacionado a essa questão de tesouraria, tá certo? E vamos continuar mantendo os trabalhos, porque o reino de Deus ele continua avançando, meus amados irmãos. Eu gostaria de, nesse momento, fazermos a leitura do texto sagrado. Encontra-se em 1 Coríntios capítulo 15, do verso 1 ao verso de número 19. Vamos orar, né? Vamos ler essa passagem bíblica nesse momento. Diz assim o texto: Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhas crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas, e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos, de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora. Porém, alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora do tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim
crestes. Ora, se é correto pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Glória a Deus. Aleluia. Vamos orar. Pai bendito, clamamos nesse momento que o Senhor fale aos nossos corações, Pai. Nesse momento de devocional, Senhor. Fala conosco, Pai. Em nome de Cristo que nós oramos. Amém e amém. Amados irmãos, Corinto era uma cidade grega. E os gregos não acreditavam na ressurreição dos mortos. Quando Paulo pregou em Atenas e declarou que Cristo havia ressuscitado, alguns gregos zombaram do apóstolo. E nós podemos ver isso exatamente em Atos capítulo 17, no verso 32. A maioria, irmãos, dos filósofos gregos consideravam o corpo uma prisão e, portanto, uma vez que o corpo era a prisão da alma, uma vez que o indivíduo morria, essa alma era liberta. Essa alma era liberta. Por isso que eles não acreditavam em ressurreição. Porque se existisse uma ressurreição, é como se a alma voltasse novamente para um cárcere. Certo? Então, essa atitude cética havia de algum modo se infiltrado na igreja de Corinto, irmãos. E Paulo teve de encarar de frente esse problema. A ressurreição tinha implicações doutrinárias e tinha implicações práticas. Porque veja só, nós acabamos de ler que se não há ressurreição, Jesus Cristo não ressuscitou. Mas eles acreditavam na ressurreição de Cristo. Eles não acreditavam na ressurreição deles mesmos. Mas veja, se nós não temos a percepção de que nós iremos ressuscitar, quais são as implicações que causa no nosso cotidiano aqui? É que nós iremos viver como os coríntios estavam vivendo. Comamos e bebamos, e amanhã morreremos e acabamos. Ou seja, não existe uma responsabilidade com o porvir. Então as pessoas estavam fazendo o que queriam. Nessa igreja nós vamos ver pessoas sendo criativas quanto a desenvolver novas formas de pecado. Por quê? Porque elas não acreditavam na ressurreição. Morreu, acabou-se. Entende? Mas, queridos irmãos, o que é que esse texto vai nos ensinar sobre a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo? Esse texto, irmãos, vai nos dar 3 provas fundamentais de que Cristo ressuscitou. E a primeira prova que nós podemos ver que Cristo ressuscitou, nós podemos ver no verso de número 1 e verso de número 2, quando o apóstolo Paulo diz assim: irmãos, venham lembrar-vos o evangelho que anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois
salvos. Se retiverdes a palavra tal como vou-la preguei, a menos que tenhas crido em vão. A primeira prova, irmãos, portanto, de que Cristo ressuscitou nesse texto é que o povo da igreja de Corinto é tido por Paulo como salvos. Veja, como, pois, o povo de Deus poderia ter sido salvo se Cristo não tivesse ressuscitado? Então, pelo fato de Cristo ter ressuscitado, a igreja de Cristo é composta por pessoas salvas. Paulo havia visitado, irmãos, Corinto e pregado a mensagem do Evangelho. E a fé dos coríntios havia transformado a vida deles. Veja, contudo, uma parte essencial da mensagem do Evangelho é que Cristo ressuscitou. Se nós negarmos em algum momento a ressurreição de Cristo, nós estamos negando o coração do Evangelho. Você percebe? Os leitores de Paulo haviam recebido a palavra, crido em Jesus Cristo e sido salvos. E agora se encontravam firmados na palavra. Mas em qual palavra, irmãos? Na palavra de que Cristo veio a este mundo, nasceu da Virgem Maria, aos 30 anos de idade, iniciou seu ministério, aos 33 anos de idade, ele foi interrogado pelo Sinédrio, porque fora vendido por Judas, foi colocado no madeiro, foi crucificado, entregou o seu espírito, como nós vimos lá em Mateus capítulo 27, ele entregou o seu espírito, não foram os açoites que mataram Jesus, mas foi ele ter entregue a sua vida nas mãos do Pai para pagar o meu e o seu pecado. É por isso que Paulo está dizendo assim, gente, a primeira evidência de que Cristo ressuscitou é que vocês são salvos. Por que vocês são salvos? Porque ele ressuscitou. Se ele não tivesse ressuscitado, não existiria pagamento dos vossos pecados. Entende, irmãos? Então, perceba aí que Paulo, ele vai mostrar uma segunda prova de que Cristo ressuscitou. A primeira é que nós fomos salvos. A segunda é que as Escrituras testificam esse fato. Veja, a expressão antes de tudo significa o seguinte, que em suma, de Gênesis a Apocalipse, fala sobre a vinda, a morte e a ressurreição de Cristo. E que nós iremos ser ressuscitados. Percebe? É interessante, irmãos, que Paulo vai falar um pouquinho mais na frente a respeito daqueles que dormem em Cristo. Diz que aqueles que dormem em Cristo, quando vier o dia do Senhor, aqueles que dormem em Cristo vão ressuscitar. Mas aqueles que estão vivos ainda serão transformados primeiramente. Mas a ideia é essa. É de que aquelas pessoas que estiverem mortas na esperança de Cristo, elas serão ressuscitadas assim como ele foi. Veja, as Escrituras elas dão exatamente essa prova, irmãos. Veja como é interessante. Paulo ele vai usar uma forma de comparação. Se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. Se Cristo não ressuscitou, é vã a forma de vocês procederem no cotidiano. É isso que o Paulo está dizendo aqui. Mas veja, ele diz, as Escrituras dão testemunha disso. O Evangelho, irmãos, é a mensagem mais importante
que a igreja pode proclamar. E o que é o Evangelho, irmãos? O Evangelho é a mensagem a respeito de Cristo. O Evangelho não são as doutrinas que os teólogos conseguem, de forma iluminada, sistematizá-las. Não. Ela faz parte. Mas o Evangelho é uma pessoa. O Evangelho é o Senhor Jesus Cristo. E esse nascido, morto, mas ressurreto. E essa mensagem é exposta nas Sagradas Escrituras. Portanto, os coríntios estavam recebendo influência da cultura grega e dizendo assim, não, as Sagradas Escrituras não é verdade. Aquilo que profetizou Isaías no capítulo 53, não é verdade. Aquilo que Mateus, que os evangelhos vão falar a respeito da morte e da ressurreição de Cristo não são verdade. Não há ressurreição. Era assim que a igreja primitiva estava crendo aqui. A igreja de 1 Corinto, de Corinto estava crendo aqui. Isso é um equívoco, irmãos. Aí Paulo vai usar as Sagradas Escrituras e vai dizer assim, não, gente, a palavra de Deus, ela registra isso. Cristo morreu pelos nossos pecados. Cristo foi sepultado. Cristo ressuscitou e apareceu. Veja como é interessante, irmãos, que o apóstolo Paulo ele vai usar diversas formas para argumentar que Cristo ressuscitou. Veja que esse texto que nós estamos meditando hoje, 1 Coríntios capítulo 15, é um reflexo de Isaías 53, que nós lemos no início do nosso culto nessa manhã. Nós cantamos Isaías 53, sendo ministrado pelo Projeto Sola também. Para reforçar o que, irmãos? Para reforçar exatamente essa prova, irmãos, de que Cristo ressuscitou e de que nós ressuscitaremos também com Ele. Você lembra lá no capítulo 27 de Mateus, que quando Cristo morreu, diversos crentes ressuscitaram. Você consegue perceber essa ligação entre a ressurreição de Cristo e o povo dele que ressuscitará também? Irmãos, não está reservado para nós, povo do Senhor Jesus, um túmulo gelado, sólido. Não. Está reservado para nós a ressurreição. Entende? Por que eu estou falando para nós que ainda estamos vivos? Sabe por quê, irmãos? É porque nós vivemos com a expectativa do seguinte: não, Cristo vai voltar. E eu não vou nem ver a morte, eu vou ser logo transformado, vou receber logo um corpo glorificado. Mas eu quero falar, irmãos, para os dias que nós estamos vivenciando, dias de pandemia, onde na cidade de Garanhuns, essa semana, nós vimos o primeiro caso de um pai de família ter morrido por coronavírus. E, queridos irmãos, eu acompanhei a matéria. A morte, como foi trabalhado a questão do preparo do corpo até o enterro. E eu acompanhei todas as notícias. E quando foi na noite da sexta-feira, eu recebi algumas matérias, alguns vídeos que mostraram também o momento em que o corpo foi levado até o cemitério. Os familiares daquele cidadão não pôde entrar no cemitério. O povo teve que ficar do lado de fora. A vigilância sanitária foi que levou o corpo daquele rapaz.
E eu fiquei pensando, eu disse, meu Deus, bendito seja o Senhor, porque nós sabemos que não está reservado para nós um túmulo vazio, ou melhor dizendo, um túmulo frio, gélido, sólido, mas está reservado para nós no último dia, onde os túmulos serão quebrados. E usando aqui até uma figura de linguagem, os túmulos serão saqueados por Deus e nós ressuscitaremos, irmãos. Isso deve trazer ao nosso coração a viva esperança. Aqueles parentes que nós já enterramos, que morreram em Cristo Jesus, eles ressuscitarão. Se Cristo voltar nos nossos dias, nós seremos transformados. Mas se Ele não voltar e nós voltarmos ao pó, nós um dia ressuscitaremos. Porque Cristo ressuscitou. Essa é a verdade do Evangelho, irmãos. Essa é a defesa de que Paulo está fazendo aqui, dos versos 1 ao verso de número 19. Mas ele vai mostrar, irmãos, uma outra prova aqui. Ele vai mostrar que, em primeiro lugar, que a salvação da igreja de Corinto, do povo de Deus, da igreja contemporânea, se dá pelo fato de ter Cristo ressuscitado. Em segundo lugar, ele vai mostrar que a segunda prova de Cristo ter ressuscitado é que as Sagradas Escrituras testificam isso. Mas a terceira prova, meus amados irmãos, que nós vemos da ressurreição de Cristo é que diversas pessoas viram isso. É interessante que na cruz Jesus foi exposto aos olhos dos incrédulos. Você percebe isso? Jesus foi exposto aos olhos dos incrédulos. Mas Jesus foi exposto também aos olhos dos crentes. Para quê, irmãos? Para alertar os incrédulos de que Cristo tem poder sobre a morte, mas também para nos lembrar ao povo dele, de que nós não cremos em um Deus que se fez homem e que foi morto e que ocupa um túmulo, mas para encher o nosso coração da viva esperança de que aquele que foi morto ao terceiro dia, no domingo, ressuscitou. E como nós iniciamos o nosso culto hoje, a manjedoura está vazia, o túmulo, a cruz está vazia, o túmulo está vazio, mas o trono está preenchido, meus amados irmãos. Isso deve trazer ao nosso coração a viva esperança de que nós estamos nele, que ele está vivo e está conosco nos dias de alegria, nos dias de luto, nos dias de trabalho, nos dias de quarentena. Nós estamos guardados em Cristo Jesus. E é interessante, irmãos, que nós cremos em um fato histórico. Veja que a terceira prova de que Jesus ressuscitou é que diversas pessoas viram aqui. Se nós olharmos os versos de número 5 a 11, nós iremos perceber exatamente esse ensino do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, que é o público original, mas também a mim e a você. Ele foi visto por seus seguidores, que poderiam dar testemunho da ressurreição de seu mestre. Nós podemos ver Atos capítulo 1, verso de número 22, Atos 2, 32, Atos 3, versículo 15, Atos 5, versículo 32. E veja, ele vai dizer que Cefas, tanto Pedro quanto os outros apóstolos viram Cristo ressurreto. Tiago era o meio-irmão de Jesus que se converteu depois que Jesus apareceu a ele. Nós podemos ver em João capítulo 7, verso 5 isso, ou em Atos capítulo 1, versículo 14.
Mas, irmãos, Paulo, para de certa forma ainda aclarar mais para a igreja do primeiro século e para mim e para você o fato de Cristo ter ressuscitado, ele diz assim: olha, Cristo apareceu para mais de 500 irmãos e irmãs. Entende? Nós podemos ver isso no verso de número 6. De modo, irmãos, que não pode ter sido uma alucinação ou um engano. Diversas teorias foram levantadas. A teoria do desmaio. Não, ele não morreu, ele desmaiou. E aí, depois que ele foi colocado no sepulcro, vieram seus discípulos e roubaram seu corpo. Essa teoria cai por terra. Sabe por quê? Porque aqueles que maltrataram o Senhor Jesus, aqueles que crucificaram o Senhor Jesus, foram os mesmos que selaram o túmulo do Senhor Jesus, foram os mesmos que colocaram soldados na frente do túmulo para vigiar. Então não tem teoria do desmaio. Outros diziam assim: não, era um fantasma. Não era Jesus, ele não tinha corpo, era um fantasma. A pergunta é: como é que se crucifica um fantasma? Essas teorias, irmãos, caem por terra. Sabe por quê? Porque nós não cremos em uma balela. Nós cremos na palavra de Deus, que foi registrada por homens inspirados por Deus. Nós não cremos, irmãos, em uma mensagem meramente. Nós cremos numa mensagem que se deu num tempo, entre povos. Nós cremos numa veracidade, irmãos. Ele diz: olha, Pedro viu o Senhor ressurreto. Tiago, seu meio-irmão, viu. Mas é muito fácil um irmão testemunhar com veracidade. Não, mas olha, não foi só a família dele que viu, não. Não foi só os discípulos dele que viu, não, que ele ressuscitou. Foram mais de 500 pessoas que viram o Senhor Jesus Cristo ressurreto. Mas é interessante, meus amados irmãos, que o texto continua falando. Paulo diz assim: eu fui testemunha de Cristo ressurreto. Você percebe isso? Essa mudança, meus irmãos, falando de um discípulo, dos 12 discípulos, dos apóstolos, de todos eles, do colégio apostólico, falando dos 500 que viram ele, Paulo vai dizer assim: eu sou um nascido fora do tempo, mas ele se revelou a mim. Ele se revelou a mim. Irmãos, a expressão aqui, nascido fora do tempo, provavelmente se refere à futura salvação de Israel. Quando os judeus, assim como Paulo, verão o Messias. Paulo diz: eu sou um nascido fora do tempo. Percebe? Mas é interessante, meus irmãos, que nós podemos ver esse ensino sendo exposto no livro do profeta Zacarias, capítulo 12, verso 10, capítulo 13, verso 6. Nós podemos ver 1 Timóteo, capítulo 1, verso 16, mostrando exatamente isso, de que nós iremos ressuscitar com o Senhor Jesus. Percebe? Nesse ponto, irmãos, os leitores de Paulo poderiam dizer assim: concordamos, sem dúvida alguma, que Jesus foi ressuscitado dentre os mortos. Então Paulo responderia: se vocês creem nisso, então também devem crer na ressurreição de todos os mortos. É isso que o Paulo está defendendo aqui, irmãos. Eu gostaria de finalizar a nossa meditação nesta manhã, lembrando a você de que Cristo ressuscitou. E Paulo usa 3 provas aqui. Primeira prova é que
nós fomos salvos. Como nós iríamos ser salvos se nós adoramos um Cristo que morreu e que a morte o deteve? Não pode. Nós só somos salvos porque Cristo ressuscitou. Percebe? Mas, em segundo lugar, nós podemos perceber que Cristo ressuscitou porque as Escrituras nos ensinam sobre isso. Nós falamos na sexta-feira passada a respeito de que os historiadores da época, que não tinha nenhuma ligação ao texto sagrado, eles não foram inspirados, mas eles registraram de forma histórica o fato da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Então nós temos provas bíblicas, nós temos provas documentacionais extra-bíblicas, que a Bíblia também é um documento histórico, tá certo? Mas nós temos em terceiro lugar a terceira prova da ressurreição de Cristo, que são as testemunhas oculares, meus irmãos. Pedro, Tiago e mais de 500 pessoas. E fora do templo nós temos Paulo. Portanto, irmãos, nós não cremos em um Jesus que está preso ao túmulo. Nós cremos no Senhor Jesus que venceu a morte, que vivo está. Nós cremos no Deus Emanuel, naquele que pelo seu Espírito está comigo aqui, onde eu estou produzindo essa live, mas está aí com você, onde você reside. O que, irmãos, isso implica para nós? Implica para nós, irmãos, esperança. Nessa manhã, tenha esperança, meu irmão. Tenha esperança em Cristo Jesus, porque Ele está vivo. Nós podemos crer no amanhã. Mas além de termos esperança, nós temos que ter um testemunho para com Ele. E onde nós chegarmos, nós dizermos que por mais que esse mundo esteja na UTI, nós temos Cristo, a vida que gera vida em nós, o autor da vida, e nós podemos levar esperança a esse mundo perdido. E nós podemos levar consolo a esse mundo tão enlutado. E nós podemos levar a mensagem da salvação para este mundo tão perdido. Portanto, tenha esperança, mas evangelize. Fale que Cristo não é aquele coitadinho que a igreja romana prega nesses dias. O bichinho de Jesus Cristo apanhou tanto, foi morto pelos soldados romanos. Irmãos, Jesus Cristo apanhou. Ele foi crucificado pelos soldados romanos. Mas não foi os soldados romanos que fizeram ele entregar o seu espírito. Foi ele mesmo que entregou. Ele morreu por mim e por você. E ressuscitou para que eu e você pudéssemos ressuscitar também. Viva então com essa viva esperança, meu irmão. Que Deus, pois, abençoe a sua vida. Deus abençoe a Igreja Presbiteriana de Águas Belas. Que Deus abençoe a vida de cada irmão que está aqui conosco nessa live, cada amigo que está aqui nessa live. E eu gostaria de terminar com um cântico que com certeza trará alegria, esperança aos nossos corações. Chama-se Nada Além do Sangue. Vamos louvar a Deus com esse cântico. Eu creio que a igreja toda conhece esse cântico. E creio também que a maioria dos amigos que estão aqui na nossa live conhece também. Nada além do sangue.
pela minha vida. Jesus. Deixa eu voltar aqui, irmãos, que o som aqui deu um probleminha, tá certo? Mas eu vou liberar agora. Leva-me além a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue, teu sangue. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Tua cruz mostra tua graça, fala do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Quantos são livres? Sou livre. Eu sou livre. Sim, Senhor. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Mais que a neve, mais que a neve, sim, deixe o sangue lavar.
Quantos foram alcançados pelo sangue de Jesus Cristo? Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões. Amém. E moído pelas nossas iniquidades. Louvado seja O Deus. castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Amém. Fomos sarados, fomos sarados, fomos sarados, fomos sarados. Eu sou livre. Nada além, Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. eu sou livre. Sou livre, Nada, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Amém, irmãos. Nada além do sangue de Jesus poderia nos libertar. Eu quero terminar essa nossa reunião aqui, nessa live, lembrando a você da frase do John Owen. Ele diz que a morte de Cristo matou a nossa morte. A morte de Cristo em nosso lugar matou a nossa morte. É por isso que nós podemos nos lembrar que a manjedoura está vazia, a cruz está vazia, o túmulo está vazio, mas o trono está ocupado porque ele vive, ele ressuscitou. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, estamos agora finalizando a nossa live, mas eu gostaria de mandar um abraço aqui especial para a nossa Igreja Presbiteriana de Águas Belas. Irmãos, nós estamos com saudade. Nós estamos tristes por não podermos estar junto aí no templo. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Ele traga um novo tempo para o nosso Brasil, para o mundo, mas acima de tudo para a Igreja do Senhor Jesus. Gostaria de mandar um abraço aqui para nossa irmã Adígena. Que Deus abençoe sua vida, minha irmã. Um abraço para Patrícia Ribeiro, minha irmã. Beijo, minha irmã. Um abraço para minha esposa Ellen. Um abraço para a Arielle, para Ana Glória, que está aqui também conosco. Um abraço caloroso para os nossos irmãos da Igreja Presbiteriana do Planalto. Que o Senhor Jesus esteja abençoando, irmãos, essa amada igreja, cada irmão que congrega na Igreja do Planalto. O pastor José Hernando, continue usando ele poderosamente, continue usando o conselho dessa igreja aí. Gostaria de mandar um abraço para o amigo de ministério e pastor Jadson Cunha. Deus abençoe, meu irmão, a sua vida, continue sustentando, suprindo. Quero mandar um abraço aqui para a Jânia, tá certo? Um abraço para o Jurandir, para os meninos. Um abraço para o Watson, que entrou aqui conosco também, tá certo? Um abraço, irmãos, para todos que entraram aqui na nossa live nesta manhã, no nosso culto de Escola Bíblica Dominical. Que Deus esteja abençoando a nossa igreja, a nossa comunidade. Que Deus esteja dando sabedoria nesses dias difíceis para tomarmos decisões. Que Deus esteja, meus irmãos, conosco. Afinal de contas, Cristo ressuscitou e vivo está e está conosco. Seu Espírito não nos deixa em nenhum momento. O Senhor Jesus Cristo disse que iria para o Pai, mas mandaria o Consolador e estaria conosco até a consumação dos séculos.
Portanto, fique nessa verdade, dessa mensagem. Se alguém perguntar para você quais são as provas de que Cristo ressuscitou, você vai dizer assim: ah, Cristo ressuscitou. Cristo ressuscitou, e eu posso listar algumas dessas verdades a partir de 1 Coríntios capítulo 15, verso de número 1 ao verso de número 19, quando Paulo ensina aquela igreja que o Senhor Jesus Cristo havia ressuscitado. Ele diz assim: a primeira prova é que eu sou salvo porque Cristo ressuscitou. A segunda prova é que as Escrituras testemunham da ressurreição de Cristo. E a terceira prova é que os discípulos, mais de 500 pessoas, e o apóstolo Paulo mais à frente, também testemunhou a ressurreição de Cristo. Então eu tenho essas 3 provas. Querendo Deus, logo mais à noite nós iremos continuar estudando outras provas da ressurreição de Cristo. Que Deus, pois, nos abençoe e nos dê um dia de esperança. Deus abençoe, meus amados irmãos. Até mais tarde, às 19h30. Espero você aqui na nossa live.